Vivemos dias de incerteza, onde o véu entre o natural e o sobrenatural parece cada vez mais tênue. A sensação de que algo grandioso e aterrador está para acontecer paira no ar. As manchetes gritam sobre guerras, recessões, inteligência artificial descontrolada, mudanças climáticas extremas e um desejo crescente de líderes mundiais por uma nova ordem mundial. Mas será que tudo isso é apenas uma coincidência de eventos históricos? Ou estamos diante do cumprimento de uma profecia antiga, escrita milhares de anos atrás por um homem chamado Daniel? Daniel não era apenas um profeta isolado no tempo. Ele era alguém escolhido por Deus para ver com antecedência o que moldaria não só seu próprio tempo, mas os séculos que viriam. Em uma visão surpreendente registrada no capítulo 7 do seu livro, Daniel descreveu 4 criaturas monstruosas emergindo das águas agitadas. Não se tratava de animais comuns, mas símbolos vivos de reinos que moldariam o curso da humanidade. Um leão com asas de águia, um urso que devora carne, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e por fim, uma besta indescritível, com dentes de ferro e 10 chifres. Essas imagens estão longe de ser apenas alegorias antigas. Elas carregam mensagens poderosas sobre o que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. E se você sente que as coisas estão saindo do controle, que o mundo está acelerando rumo a algo desconhecido, fique comigo. Vamos explorar juntos o significado dessas profecias e entender por que tantos estudiosos, pastores e analistas acreditam que estamos vivendo nos dias finais do sistema atual. Mas antes, se você deseja receber mais conteúdos como este, que unem profecia bíblica e os acontecimentos globais, inscreva-se agora no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma revelação, porque o que está por vir é profundo demais para ser ignorado. Comecemos pela primeira criatura da visão de Daniel, o leão com asas de águia. Em Daniel 7:4 lemos: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e um coração de homem lhe foi dado. Este ser simbolizava, primeiramente, o Império Babilônico. A figura do leão representa realeza, poder e domínio. As asas de águia indicam a rapidez com que esse império se expandia, dominando terras e povos com agilidade e força. Mas algo curioso acontece. As asas são arrancadas e a besta é colocada de pé como um homem, recebendo um coração humano. Aqui vemos um episódio claro da vida de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Ele foi derrubado de seu trono, enlouqueceu, viveu como um animal, até que reconheceu que Deus é o verdadeiro soberano sobre todos os reinos. Esse momento de humilhação espiritual foi o que transformou seu coração, mostrando que até mesmo os poderosos podem ser quebrados por Deus. Contudo, mesmo com o fim físico da Babilônia, sua influência espiritual jamais desapareceu. Babilônia se tornou um símbolo de um sistema mundial corrupto, arrogante, que se opõe a Deus. No Apocalipse, ela é descrita como a mãe das prostituições e das abominações da terra. E a pergunta que precisamos fazer é: esse espírito babilônico está ativo hoje? A resposta parece clara. Veja as nações mais influentes do mundo. Pense na forma como dominam culturas, exportam ideologias, moldam comportamentos através da mídia, da política, da educação. Os Estados Unidos, por exemplo, sempre foram associados à águia. Um país veloz, dominante, cuja cultura alcança os 4 cantos do mundo. Mas hoje, muitos apontam sinais de queda. Valores tradicionais estão sendo abandonados. Há crises internas, divisões e uma perda crescente de influência. Estaríamos vendo novamente um leão com asas sendo transformado? Um poder que antes era imbatível, agora sendo humilhado?
Seja como for, o que vemos é que por trás do cenário político e econômico há uma mudança maior. Não é apenas o fim de uma era, é a preparação para algo novo. Um sistema global, centralizado, tecnológico, controlado não por uma única nação, mas por uma rede interligada de governos, corporações e instituições. Uma Babilônia moderna, sem rosto, mas com alcance total. O profeta Isaías também falou da queda da antiga Babilônia, e suas palavras ecoam no presente. Eis que eu suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, e nem desejarão ouro. Isaías 13:17. Assim como Babilônia caiu, os sistemas atuais também cairão. Mas antes disso, veremos um período de transição e caos. Exatamente como Daniel previu. A segunda besta que Daniel viu era semelhante a um urso. Daniel 7:5 diz: Continuei olhando, e eis aqui outra segunda besta, semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado e tinha 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Historicamente, essa visão representa o Império Medo-Persa, um império que surgiu logo após a queda da Babilônia. A imagem do urso inclinado para um lado retrata o desequilíbrio de poder entre os medos e os persas, com os persas assumindo o controle. Mas a profecia não serve apenas como um registro do passado. O urso é um símbolo profético de dominação bruta, de expansão territorial através da força. O fato de ele ter 3 costelas na boca pode indicar 3 reinos conquistados, mas também aponta para o apetite insaciável por domínio. E se olharmos ao nosso redor, vemos esse padrão novamente. Potências como a China e a Rússia estão crescendo não apenas por diplomacia, mas por absorção de recursos, territórios e poder econômico. A expansão de blocos como os BRICS, os acordos de compra de terras em países inteiros, a consolidação do poder econômico através de moedas alternativas ao dólar. Tudo isso aponta para um novo tipo de império, que não precisa mais marchar com exércitos, mas conquista com contratos, influência e controle financeiro. O urso do passado era físico. O urso atual é estratégico, brutal, mas silencioso. Há, porém, um detalhe crucial no texto bíblico. O urso não age sozinho. Ele recebe uma ordem. Levanta-te e devora muita carne. Isso nos mostra que os impérios da terra não se movem por acaso. Há forças invisíveis, espirituais, que influenciam as decisões das nações. Daniel teve essa revelação mais adiante, quando soube do príncipe do reino da Pérsia, um ser espiritual que resistia às ações divinas. Daniel 10:13. Assim como existia uma entidade espiritual por trás da Pérsia, há também hoje espíritos dominadores operando nos bastidores dos impérios modernos. E é justamente esse poder espiritual que prepara o cenário para a próxima fase. A dominação através do urso, ou seja, da força econômica e da destruição de antigos sistemas, é o passo seguinte para o surgimento de um novo império. Mas não será uma transição pacífica. Assim como o urso devora a carne, o que vem pela frente será doloroso. Guerras econômicas, crises energéticas, colapsos financeiros. Tudo isso como parte de um plano maior para o nascimento de um novo mundo. Logo após a visão do urso, Daniel contempla uma terceira criatura, uma figura ainda mais intrigante e profética. Em Daniel 7:6 está escrito: Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui vemos uma mudança drástica no perfil das bestas. Se o leão simbolizava realeza e o urso representava força bruta, o leopardo é um símbolo de velocidade, astúcia e estratégia. Historicamente, este animal representa o Império Grego sob Alexandre, o Grande.
Ele conquistou vastas regiões em tempo recorde, algo nunca antes visto. As 4 asas reforçam essa velocidade sobrenatural, enquanto as 4 cabeças aludem à divisão do império após a morte de Alexandre entre seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco. Mas assim como nas visões anteriores, esse leopardo também vai além da história antiga. Ele representa uma fase moderna do domínio global, onde a conquista não é mais feita com espadas ou exércitos, mas com cultura, ideias e engenharia social. O mundo de hoje tem pressa. Revoluções culturais que antes levavam décadas para se espalhar agora ocorrem em meses. Ideologias nascem e se tornam globais quase instantaneamente. O avanço da tecnologia, da comunicação em tempo real e da inteligência artificial cria uma realidade onde as mudanças são impostas com velocidade quase inumana. Esse é o espírito do leopardo. Dominar não apenas territórios, mas mentes, corações, valores, redefinir o certo e o errado de acordo com uma nova moralidade global. Alexandre impôs a cultura grega onde quer que fosse. Ele não queria apenas vencer batalhas, queria moldar civilizações. E isso ecoa no que vemos hoje. A imposição de uma cultura globalizada, padronizada, onde valores judaico-cristãos são rapidamente substituídos por uma nova ordem ética, relativista, centrada no homem e muitas vezes hostil a Deus. A cultura da família tradicional, da fé, da moral bíblica está sendo substituída por uma nova estrutura que parece moderna, mas cujo objetivo é preparar o mundo para algo muito mais profundo: a aceitação de um sistema global unificado. O mais assustador é que a dominação atual não precisa mais de força para se estabelecer. Hoje, as pessoas são seduzidas, não forçadas. São levadas a desejar as mudanças, a defender as transformações que, na prática, estão moldando um novo tipo de ser humano, desconectado da fé, da verdade e da identidade espiritual. Esse é o poder do leopardo. Ele não impõe pela violência, mas pela sedução. E quando finalmente tudo estiver padronizado, quando a mente global estiver alinhada, não haverá mais resistência ao sistema que virá a seguir. E então chegamos à besta final, a mais aterradora de todas. Daniel 7,7 descreve: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Essa besta não é comparada a nenhum animal conhecido. Ela é única, um monstro nunca antes visto. Representa o império mais cruel, mais abrangente, mais destrutivo de todos os tempos. Não é só uma potência, é um sistema que engole tudo, que não respeita fronteiras, que esmaga o que sobra. A referência aos dentes de ferro aponta para uma dominação inquestionável. A tecnologia se torna a arma principal. Não é mais preciso invadir fisicamente, basta controlar as redes, os dados, os sistemas financeiros. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A construção de uma nova ordem mundial passa pelo controle total da sociedade. Identificação digital global, moeda digital centralizada, vigilância em tempo real, restrições à liberdade de expressão e religiosa. Tudo já está em curso. E quando estiver completo, nenhum cidadão do mundo escapará de seus tentáculos. Os 10 chifres da besta são igualmente simbólicos. Daniel 7,24 explica: e os 10 chifres significam que daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Isso indica que esse sistema será inicialmente composto por várias lideranças, 10 governantes ou estruturas de poder.
mas um deles se destacará. Esse chifre pequeno, como é chamado mais adiante, representa aquele que a Bíblia identifica como o Anticristo. Ele será diferente dos demais e tomará o controle absoluto do sistema global. Apocalipse 13 conecta diretamente essa besta com o fim dos tempos. Ela não será apenas um sistema político ou econômico, mas também espiritual. Um império que exigirá adoração, onde o homem se torna o centro de tudo e Deus é rejeitado. Um sistema que se apresentará como solução para os problemas do mundo, mas na verdade será a maior armadilha espiritual da história. E como isso será possível? Através do controle. Controle do comércio, da informação, das crenças. Daniel já viu isso. Apocalipse 13, 16, 17 reforça. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, para participar do sistema, será necessário submissão total. Sem isso, ninguém poderá viver no mundo que está sendo construído. Hoje já vemos os primeiros passos dessa realidade. Moedas digitais sendo testadas, cartões de crédito sendo substituídos por biometria, leis que criminalizam discursos religiosos e, o mais importante, a perda progressiva da liberdade individual em nome da segurança e do progresso. Tudo está se encaixando, exatamente como Daniel viu. Mas a profecia não termina em terror, ela termina em vitória. Daniel 7, 26, 27 declara: mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso significa que esse império global terá um fim decretado por Deus. Não importa o quanto ele pareça invencível, o reino de Deus prevalecerá. A questão agora é: onde está a nossa esperança? Em governos, em líderes humanos, em sistemas econômicos? Ou no reino eterno que jamais será abalado? O colapso do sistema atual não é o fim, é o início de um novo tempo, o tempo da intervenção divina, onde o verdadeiro Rei, Jesus Cristo, retornará para governar com justiça. Daniel ficou abalado com essa visão. Ele sentiu temor, angústia, porque viu o que viria sobre o mundo. Mas ele também viu o fim glorioso. E nós também podemos enxergar isso, porque não fomos chamados para o medo, mas para a fé. A Bíblia não nos deixa no escuro. Pelo contrário, ela nos ilumina em meio à escuridão. Estamos vivendo a última fase da história humana, a transição de um mundo antigo para uma estrutura global final. Mas o povo de Deus não será surpreendido. Somos chamados a discernir os tempos, a permanecer firmes e a preparar nossos corações, porque o Rei está voltando e o seu reino não será abalado. Aos que ouviram até aqui, esse é o momento de despertar, de alinhar sua vida com a verdade. Se você ainda não entregou sua vida a Deus, agora é a hora. Não espere que a besta esteja diante de você para reconhecer a verdade. O tempo é agora. E se essa mensagem falou ao seu coração, se fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Vamos espalhar a verdade antes que a escuridão tome conta. Ative o sino de notificações para continuar acompanhando os próximos episódios. E lembre-se, os reinos do mundo passarão, mas o reino de Deus é eterno, e somente quem estiver com ele reinará para sempre.